Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Muito bom dia, que o amor e a paz de Cristo Jesus reinem no seu coração. Hoje é sexta-feira e o nosso programa está cheio do amor de Deus para você. Amor que Ele provou enviando Jesus. A salvação em Jesus conquistada na cruz é o presente mais precioso que nós podemos receber. Ele pagou o preço por nossos pecados, nos ofereceu uma nova vida e em comunhão com Deus agora nós temos. A salvação em Jesus não se baseia em nossos próprios méritos, mas na sua infinita misericórdia. E é quando nós reconhecemos nossa necessidade de salvação e nos arrependemos dos nossos pecados, que Ele nos recebe de braços abertos, nos transforma e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Essa mensagem nós não cansamos de anunciar para você. Em Jesus nós encontramos o perdão, a restauração, a reconciliação com o nosso Criador. E hoje com a gente nós temos uma mensagem que vem de Deus, que vai poder mudar a sua vida. E para começar, vem aí Dilson e Débora cantando Deus não se esquece. E eu volto já já. Se esquece de mim, mesmo sendo pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim. Quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável, misericórdia de
peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. Quero viver os meus dias pra ti, meu Jesus. Deus não se esquece de mim, mesmo sendo um pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim. Quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. Que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. És minha herança, 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 és minha herança. Se você busca respostas, se você busca consolo ou restauração, ou mesmo um novo começo, esteja certo que o amor de Deus está pronto para lhe envolver. Independente de quem você é ou do que você tenha vivido. Você acredita nisso? Você sabe que isso é possível? Então, você precisa assistir o Vidas Transformadas de hoje, porque ele vai entrar no ar agora com uma história de transformação que só Jesus pode fazer. Veja e assista comigo. Bom dia, queridos, na paz de Cristo Jesus. Que bom poder estar com você aqui hoje em mais um quadro Vidas Transformadas. E como eu sempre digo aqui, existe uma alegria enorme de eu poder passar para você mais um testemunho de uma pessoa que foi transformada pelo poder que há em Cristo Jesus. E nós falamos isso com muita satisfação, porque Jesus faz mesmo. Ele transforma, ele traz esperança, ele muda a vida, ele traz vida nova, ele faz coisas que você não é capaz de imaginar e pode fazer sim na sua vida. E isso a gente só não fala aqui, nós falamos e mostramos. Nós sempre trazemos aqui no nosso espaço Vidas Transformadas alguém que pode estar contando, falando da sua história,
daquilo que Jesus fez na sua vida. E o meu convidado nesta manhã, que já está aqui comigo, é o irmão Carlos Eduardo. Ele congrega em uma de nossas igrejas, Assembleia de Deus Ministério de Santos, aqui mesmo na cidade de Santos, na Avenida Pedro Lessa. Ele é ministro de louvor. E quando a gente fala assim de ministro de louvor, né, e onde Deus o colocou para ministrar, é porque o louvor realmente já grita muito forte no sangue. Não é isso, irmão Carlos Eduardo? Eu vou chamá-lo de Cadu, porque é assim que ele é conhecido com a gente. Tudo bem? A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastora. Bom dia. Bom dia a todos que dia. estão nos assistindo. Tudo bem, sim. Cadu, né? Sou conhecido como Cadu na Igreja de Pedro Lessa. E como a senhora falou, tá no sangue, sim. Foi algo que Deus, um talento que Deus me deu. E eu Sim. comecei a desenvolver esse talento desde criança, né? Desde muito jovem. Até porque a sua história já está exatamente nisso, né? Nessa sua transformação que você estava no meio da música. Você disse que já desde novinho você já foi à igreja, né? Com 11 anos você já começou a estar na igreja se envolvendo. E já era com música já nesse tempo? A minha mãe é assembleana, né? Desde de pequeno eu cresci num lar dividido, onde meu pai não era cristão e minha mãe cristã. Uhum. Eu frequentava a igreja de Pedro Lessa desde criança e mais ou menos entre 11 e 12 anos de idade eu aceitei a Cristo na igreja de Pedro Lessa. Não tinha envolvimento nenhum com música ainda, porém nesse momento, dali pra frente, pastora, eu comecei a desenvolver uma vontade muito grande de aprender a tocar violão. Sim. Com 13 anos, 13 para 14, eu ganhei meu primeiro violão de um tio meu pai não queria me dar, e aí um tio meu me emprestou o violão para mim. E eu não fiz aula, comecei a buscar, na época a gente comprava revistinhas em banca de jornal. Com cifra, né? Aquela Isso, coisa toda. eu ainda estava na igreja de Pedro Lessa, porém, junto com aquele violão, eu começando a aprender a tocar, eu desenvolvi uma vontade muito grande, algo que veio muito forte em mim de ser famoso na música. Então, desde os meus 13 anos, mais ou menos, eu comecei a querer estar em palcos e eu via artistas na televisão e eu achava aquilo fantástico. E eu me imaginava nos lugares. Eu não sabia fazer 2 acordes no violão, mas eu já projetava, sim. E coincidências ou não, eu comecei a sair da igreja. Então, de quando eu aceitei a Cristo com 11 anos para 12, com 13 para 14 eu já estava fora. Eu já não queria mais saber. Sim. E na época eu desenvolvi muito rápido o meu talento, o talento que Deus me deu, né? Sim. Eu desenvolvi muito rápido, comecei a me envolver na escola com a molecada que também estava aprendendo a tocar. E dali, com 14 para 15, mais ou menos, eu montei minha primeira banda na escola. E logo já apareceu lugares para a gente tocar em Santos. Foi uma festa no colégio. Pelo jeito foi tudo meio rápido, né? Pastora, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. E aquela coisa, né? Na escola, molecada, eu já comecei a ficar um pouquinho famoso no colégio. Teve uma festinha no colégio, a gente tocou. A gente fazia cover de uma banda chamada Guns N' Roses na época, que era uma febre nos anos 90. Isso a gente está falando de 1991, por aí, sim. 92. E aquilo só foi me alimentando, né? Foi alimentando o meu ego e eu comecei a ver que aquilo tudo era viável, era possível, né? Que eu poderia, sim... Ser famoso. Rico, aquela coisa toda. Pastora, com tudo isso vem autoafirmação, né? Uma pessoa de 15 anos de idade, um adolescente de 15 anos de idade, 16 anos de idade, a primeira coisa que eu fui fazer foi fumar um cigarro. E ali eu comecei a fumar um cigarro, música, rock and roll. Uma coisa foi puxando a outra. Foi puxando a outra. Com 15 para 16 anos eu já era fumante já. Eu já fumava cigarro, não tomava bebidas alcoólicas, mas já teve ali a primeira marca forte ali, né? Sim. O primeiro vício que eu adquiri foi o fumo. Eu não digo, não exatamente o primeiro, né? Porque nessa época, já tão jovem, eu já estava viciado na fama, em ser famoso. Eu comecei a ficar famosinho dentro da escola, era eu... O vocalista também fazia parte da minha classe, estudávamos juntos, e acho que mais um membro da banda e outros 2 membros eram de outras escolas. Sim. Mas eram amigos ali, sim, né? E aquilo me pegou de tal forma, pastora. Você não viu outra coisa na vida? O teu foco era ser famoso. E eu decidi que eu seria. Vou fazer de tudo para ser. E
aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. Sim. Eu estudei, eu nunca repeti de ano na escola, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, trabalhei, mas sempre focado em que eu seria ser famoso. Sempre focado E na área de nisso. música, famoso na área de Sempre, música. Isso, exatamente. E depois disso, como é que foi? Você foi, mesmo você estudando, faculdade como você falou, e como foi essa carreira musical? Você levou mesmo adiante, focado nisso? Levei mesmo adiante. Nessa época em Santos, o cenário musical em Santos era muito forte, pastora. Nós não tínhamos baladas e muitos bares, mas os poucos lugares que tinham, as casas noturnas que tinham, eram todas com música ao vivo e as bandas eram todas da região e todas compunham as músicas próprias, né? Nessa época eu conheci alguns amigos da música que acabaram também trilhando caminhos na música, com bandas Sei. famosas. Uhum. E ali a gente foi se envolvendo cada vez mais, paralelamente, ainda era um hobby. Para os meus pais, aquilo era um hobby. Ele gosta de música, deixa ele tocar. Para o meu pai, minha mãe, cristã, não, minha mãe sempre Ela orou lamentava o fato de você ser lamentava, na igreja, né? e aquilo gerou um conflito muito grande dentro de casa, porque meu pai me apoiava. Meu pai gostava de rock, ouvia Rolling Stones, Beatles e aí vai. E eu cresci ouvindo aquilo e gostando muito daquilo. E esse foi o maior choque na minha mente em relação à igreja. Foi, por que eu gosto tanto disso e isso não pode, isso é errado? Porque minha mãe falava, isso não vem de Deus, isso não é bom. E eu, vou retrocedendo um pouquinho, meus 12, 13 anos, quando eu comecei a gostar muito das músicas que meu pai ouvia, pastor, aquilo sem perceber veio de fora para dentro e me seduziu de tal forma, e eu gostei daquilo. E eu não conseguia entender o porquê que eu gostava tanto daquilo, e eu sabia tanto fazer aquilo lá. Por que eu sei fazer isso? E é tão errado, né? E é tão errado. E eu acabei optando por aquilo que eu gostava de fazer. Hoje eu enxergo isso até como um alerta para os nossos jovens. Eu sou pai, hoje eu tenho 2 filhos, minha filha tem 14 anos, meu filho tem 12. Para a honra e glória do Senhor, graças à misericórdia dele, eles estão na igreja, estão na Pedro Lessa, oraram muito por mim, e isso a gente vai, lá no final da história, a gente vai chegar nesse ponto. Mas fica de alerta, porque não que nós tenhamos que adaptar o evangelho de forma alguma. O evangelho é único, o evangelho de Cristo é único, é puro. Mas que a gente tem que cuidar sim e tratar com muito carinho e muita atenção para tudo, porque o mundo seduz demais. Eu fiz um paralelo aqui, acabei saindo um pouco da história, pastora, voltando. Mas é importante. Bom, e como é que foi então? Você falou que teve 13, enfim, você começou a fumar. Como é que foi essa trajetória? Você começou então a crescer no mundo artístico? Sim, eu teve uma pausa em tudo isso, eu servi o exército. Com 17 para 18 anos eu entrei no quartel, no exército, pausou tudo. Sim. E eu fiquei 3 anos no exército. Eu entrei em 96, eu saí em 99 do quartel. Em 99 eu saí, teve um concurso para a Polícia Militar, eu prestei, entrei na Polícia Militar. Em 2001, eu já fazia faculdade de publicidade, era policial, aquela banda de colégio tinha ficado para trás. Conheci um rapaz na minha classe da faculdade e eu levava o violão, todas as sextas-feiras eu levava o violão para a faculdade, e quando acabava a aula, era 10h30 da noite, eu ia para um bar que ficava na frente da faculdade, levava meu violão e ficava tocando. E aquilo virou um acontecimento. Então, virou uma tradição. O Cadu vai tocar violão no bar. Ou seja, voltou aquela chama que já estava apagadinha de você ser tudo famoso, de novo, tudo de levantou. Novo, tudo de novo. E várias turmas iam para lá e o bar lotava e eu ficava tocando violão sozinho e a turma lá cantando e bebendo. Nessa, um rapaz da minha classe viu o meu talento ali e falou, a gente está montando uma banda aqui, pensando em sucesso, cara, pensando em tocar, em viajar. A gente tem muitos corres, é o jeito da gente falar, muitos corres, muitos esquemas para ir para São Paulo e tal. Você quer tocar? Eu falei, quero, né? O gato quer peixe? Né? Quero. Então, isso foi em 2001. A gente começou a tocar profissionalmente na Noite de Santos, né, com essa banda.
E dali para frente, pastora, foi eu larguei a faculdade, eu larguei a Sério? polícia, eu larguei tudo. Por causa da música. Isso. E conta pra gente um pouquinho, Cadu, como que é esse mundo, o que você viveu, né? Porque a gente vê um artista cantando, tal, no palco, mas parece que por trás de tudo isso é meio diferente, né? É. Porque você falou que realmente trouxe muito sofrimento para a tua Sim. vida. Foi um sonho muito caro para Sim, você, muito caro. Sim. Conta pra gente esse preço. Então, dali para frente, a gente começou a fazer muito sucesso regional, pastora, desde lá, de pivete, com 17, 18 anos de idade, naquela minha época, lá antes do quartel da banda lá da escola, eu experimentei cocaína, né, com a molecada também, rock and roll, tudo isso daí, mas aquilo havia ficado lá. Quando a gente começou a fazer muito sucesso em Santos, aquilo começou a me consumir, nos consumir, né? Na verdade, a senhora falou algo que é muito interessante. A gente não sabe, as pessoas que não vivem, não sabem o que acontece por trás das câmeras, Sim. né? Atrás do palco, né? Eu me tornei um escravo da fama, todos nós, e com isso veio muito dinheiro, sim, veio fama, veio poder, eu tinha o que eu queria, pastora, muita mulher, muita droga, muito álcool, e tudo aquilo era um glamour, fazia parte do espetáculo. Para você ser um bom artista, você tinha que consumir droga, você tinha que ter muitas mulheres, fazia parte do pacote. Tudo, era um pacote. E aquilo seduz demais, pastora. Se a gente for ver hoje um cenário de tráfico de drogas na rua, por que será que tem tantos jovens de 14, de 12, de 15 anos traficando drogas na rua? É poder aquilo, é sedutor, é dinheiro fácil. É status, tudo aquilo, é um status ali na comunidade, é um status ali Você é bem visto, né? Isso, você é o cara, você domina, você pode, você conquista. A fama trouxe tudo isso para mim. Tudo aquilo que eu sonhava quando eu tinha 13, 14 anos, eu estava vivendo, enfim, chegou o dia. E ganhamos festivais de rádios famosas na época, começamos a viajar com bandas famosas na época. Então, a gente abria shows do Charlie Brown, que eram amigos meus, né? O Champ, o Alexandre, o Chorão, o Thiago Castanho, tanta gente, amigos meus aqui de Santos, né? Do crescimento musical. Começamos a viajar, logo despertamos o interesse de uma empresária de São Paulo, fechamos um contrato com a empresária, gravamos num dos maiores estúdios do Brasil, lançamos disco, clipe na MTV, tudo aquilo. Que bacana. E me diz uma coisa, e como ficava a questão aí de Deus, Cadu? Porque você, como você disse, você veio, né, não digo de um berço onde foi evangélico, mas com seus 11 anos, você ficou 2 aninhos na igreja e tal. De repente tinha tudo isso, tipo, sei lá, você pedia ajuda de Deus para alguma coisa ou simplesmente você se bastava? Porque tem isso também no homem, né? Quando ele deseja muito poder, ele se basta, ele parece que ele é sozinho, você passou a ser seu próprio Deus, uma coisa meio assim? Como é que era você e Deus, você e, divindade, como que funcionava isso na tua vida nesse momento? Pastora, foi um pouco das duas coisas que a senhora falou. Uma mistura. Eu me bastava, durante muito tempo eu me bastava, e eu havia criado o meu próprio modelo do que era Deus. Eu criei na minha mente o meu próprio modelo do que era Deus. Durante a minha trajetória musical, artística, né, eu, naturalmente, como muitos artistas, isso é inerente ao mundo artístico, tá? A gente oferece as músicas para determinadas religiões, entidades, a gente pratica determinados rituais, um banho disso, acende uma vela aqui, e nisso vai, tá? Faz parte do pacote também. Faz parte do pacote também, a gente não enxerga. Na verdade, pastora, hoje Cristo abre meus olhos, né, pela misericórdia dele, e ele me dá um entendimento do que era aquilo tudo, mas eu não enxergava. As pessoas não enxergam. As pessoas que estão ali, pastora, elas têm poder,
elas têm dinheiro, elas têm fama, elas têm tudo aquilo que satisfaz a carne 100%. Eu consigo agora, Deus me traz à mente agora a passagem de quando Jesus está no deserto e Satanás vai tentá-lo e leva ele até um monte e fala, olha todos os reinos da terra, né? Aham. Todos os reinos, luxúria, poder, sexo, fama, dinheiro, drogas, tudo isso, se de joelho me adorares, né? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. E a gente lá não enxerga, pastora, porque as coisas acontecem muito rápido e nós ficamos famosos muito rápidos e começamos a viajar ao Brasil. Então tudo isso foi realmente cegando, né? E essa tua questão... Ui, perdão, te interrompi. Não, pode falar, pastora, desculpa. E essa questão de drogas que você disse, né? Como é que essa questão, você ficou extremamente viciado, ou era só para antes de show? Conta, porque também fez, pelo que você está me falando, também fazia parte do pacote, né? As drogas, aí, o consumo de drogas. E como era isso na sua vida? Você ficou totalmente dependente? Qual o prejuízo que isso trouxe na tua vida, a droga em si? A música nacional, a música brasileira na década de 90 e nos anos 2000, né? As bandas ali, na qual a gente fazia parte também e viajava muito, era um cenário onde cocaína e maconha era muito presente, e álcool, muito presente e muito natural. Então a cocaína fazia parte de um glamour. Então não era como algumas pessoas falam assim, ah não, é porque ele vai fazer 3, 4 shows por dia. Não tem nada disso não. Era porque fazia parte do glamour e aquilo é extremamente, como qualquer droga, é extremamente viciante e gradativo. Sim. O álcool, então, mas eu não enxergava, a gente não enxergava. Eu chegava a ficar 6 dias, 7 dias viajando com a banda sem dormir. Nossa. Sem dormir. E aquilo tudo fazia parte do universo, pastora, não era só eu. Entendi. Não era só a minha banda, não era só, sabe, atingir toda a camada. Ah, então todo artista se droga? Não, claro que não. Mas que faz parte do universo, faz parte. Entendi. Aí a pessoa fala assim, não, eu não uso drogas, mas eu não deixo de tomar minha garrafa de vinho todos os dias, eu não deixo de tomar meu uísque, mas eu não uso drogas, mas álcool é droga. Uma droga tão potente e muitas vezes até pior do que a cocaína, a maconha, enfim. Entendi. O consumo, ele só aumentava. À medida que eu ficava mais, que a minha banda ficava mais famosa, mais eu usava. Então, os traficantes eram fãs da minha banda, então eu conseguia tudo muito fácil. Com os meus amigos de outras bandas famosas também. A gente tinha tudo muito fácil, pastora. Eu vivi 15 anos da minha vida onde... eu vou voltar a uma pergunta que a senhora fez a respeito de Deus e como eu enxergava. Eu era extremamente arrogante, eu desprezava o meu próximo, eu desprezava um ser humano, eu era melhor do que todo mundo, eu tinha quem eu queria ter, sabe? Então era tudo... Eu era extremamente mentiroso, extremamente dissimulado, eu era manipulador demais, manipulava todas as situações. Ou seja, o negócio era você. Você se Eu dar era uma bem. estrela, pastora. Entendi. Eu era uma estrela. Eu era uma estrela. Eu demonstrava um ato... Eu me demonstrava ser uma pessoa cordial, porque aquilo fazia parte do show. Sim, mas por dentro era diferente. Não. Em determinado momento da minha vida artística, pastora, eu não tinha mais prazer nenhum em estar em palcos, em estar com câmeras, fazer sessões de fotos, não havia mais prazer naquilo. Eu me drogava o tempo inteiro, eu estava o tempo inteiro sob efeito ou de uma droga ou de outra. Uma droga era remédio para curar outra, então eu usava muita cocaína, muita maconha, muito álcool e fumava 3, 4 maços de cigarros por dia. Eu fazia tudo por obrigação, a minha banda ainda estava no auge, eu subia em palcos para 5 mil, 10 mil pessoas. E eu já subia no palco querendo ir embora já. Aquilo já não fazia mais... Já não tinha mais graça, né? Nada, nenhuma. Então eu fazia aquilo ainda porque eu era escravo, me tornei escravo
Nesse momento, pastor, eu era escravo do cigarro, do álcool, da cocaína, da maconha, da fama, dos autógrafos, eu era escravo de tudo aquilo. Eu era um escravo da pornografia, eu era escravo da prostituição, porque era o tempo inteiro, a gente fazia sexo com fãs, e aquilo fazia parte do glamour. E quando, em 2009, eu perdi meu pai partiu salvo. Graças a Deus. Pastor Laelso, que já está na glória, foi até o leito de morte do meu pai no Hospital Santa Casa, pregou a palavra, meu pai aceitou a Cristo e partiu salvo. Amém. Para a honra e glória do Senhor. E aquilo ali para mim me trouxe um desânimo muito grande com o mundo artístico e eu resolvi parar. Resolvi que eu ia parar. Na época eu tocava numa banda que era muito famosa aqui na região, chamada Pipeline, a gente tinha uma projeção. Eu tive duas bandas, né? A primeira banda lá no começo, que eu tive músicas em rádio, Viajei Brasil, e a segunda que foi a Pipeline. E viajei também muito com eles, enfim. Resolvi sair da banda e, na época, a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, morava em Jundiaí, e eu falei, eu vou largar tudo isso, não quero mais, e vou para Jundiaí. Como se aquilo tudo fosse ficar para trás, vou começar tudo de novo, eu tinha dinheiro. Como fosse fácil, né? Isso. Uhum. Só que a fama ficou, pastora. A música ficou, mas eu levei comigo as drogas e uma depressão profunda. Porque eu não sabia mais, eu descobri que eu não sabia mais viver sem aplauso. Nossa. Eu não sabia mais viver sem ser reconhecido pelo que eu fazia. Eu não sabia mais entrar numa padaria sem que ninguém falasse, olha o Cadu, ai... Sério? Eu não sabia mais viver, eu não sabia mais quem eu era. Eu era aquele personagem. Entendi. Que usava roupas extravagantes, na moda, que era patrocinado pela Puma, que todo mundo queria estar perto de mim, que onde eu estava todas as mulheres me olhavam e me davam telefones, me pediam autógrafo. E quando eu saio da Pipeline e vou para uma cidade onde, interiorana, eu fiquei em depressão. Ninguém te conhecia e tal? Entrei numa depressão muito grande e, por incrível que pareça, eu já me drogava muito, mas eu passei a me drogar muito mais. A cocaína já não fazia mais efeito, pastora, e eu passei a usar, e foi quando eu conheci o crack. Nossa. Em 2012... Fundo do poço mesmo. Em 2012 eu conheci o crack. De quando eu comecei a usar crack, pastora, 4 meses de uso de crack, o meu casamento acabou. Eu imagino. Eu fui posto para fora de casa, lá em Jundiaí, ficou a mãe dos meus filhos lá, com os meus filhos, eu vim para Santos, para casa da minha mãe. E dali eu consumi todos os centavos que eu tinha de dinheiro em drogas, em crack, cocaína e álcool. Em 2013, veio a primeira internação. Fui internado involuntariamente numa clínica de recuperação. Fiquei 6 meses internado. Saio dessa primeira internação, saí bem, achando que... Está tudo resolvido. O interessante de tudo, pastor, é que tudo isso eu tô longe de Cristo. Eu não quero saber de Jesus Cristo. Você nem lembrava de Deus esse tempo? Nem para pedir socorro? Eu orava do jeito que eu achava que eu tinha que orar. Sempre com a tua soberba. Mas eu sempre ia conseguir. Tá. Eu sempre era melhor, eu dava a volta por cima. Quando eu saio da clínica, eu saio sem beber, sem usar droga, mas com cigarro, né? Uhum. Porque parte dos tratamentos, dos terapeutas, eles indicam que você não largue o cigarro, porque o baque é muito grande. E sem Cristo a gente se apoia onde? A gente se apoia na carne, a gente se apoia na ciência, a gente se apoia naquilo que a gente vê. Sim. A palavra de Deus, justamente o apóstolo Paulo vai falar, não, a gente não deve viver pelo que a gente vê, Sim. porque o que a gente vê é perecível, a gente deve Sim. viver pelo que a gente não vê. Mas na época não tinha entendimento algum, não enxergava um palmo na minha frente. Conheço uma moça, logo que eu saio da primeira clínica, e em 1 ano mais ou menos, a minha vida fez assim de novo. Consegui um emprego muito bom. Mas já não na área da música. Não mais com música. Mas você decolou bem, novamente. Agora a música ficou, né? Uhum. Claro, continuei sendo um cara, voltei para Santos, era um cara conhecido em Santos, mas Sim. como eu estava muito deteriorado pelo uso de crack, eu preferia ficar escondido, eu não queria que ninguém me visse. Quando eu saio da clínica em 2014, eu entrei em 2013, saí da clínica em 2014, me sentindo de novo vivo e forte, e consegui um emprego muito bom na área comercial, e conheci essa moça,
Casamos. Parece que a vida estava se ajeitando novamente. Casei com ela no final de 2014, nós casamos, lua de mel, eu estava bem, meu emprego era bom, o emprego dela era bom. Em 2015 a gente resolveu abrimos um negócio na época das paletas mexicanas. Eu abri uma franquia de paletas mexicanas lá no Carrefour de São Vicente, e sem drogas, sem álcool, né, mas no mundo. Sem drogas, sem álcool, Tá. mas no mundo. Vivendo no mundo. Então, o que tinha em mim ainda? O ego inflamado, a pornografia me acompanhava, Entendi. tudo aquilo que o mundo olha e fala assim, nossa, mas como assim? Eu vou para o céu, porque eu pago meus impostos, mas não tem Cristo. Então, eu não tinha Deus na minha vida, eu não tinha Jesus Cristo na minha vida. Sim. Então, a minha queda estava determinada já. Quando eu comecei a ganhar muito bem com a minha loja de paletas, aí o topete já levantou de novo. Voltei a usar cocaína, voltei a trair minha esposa, voltou tudo aquilo de novo. Em 2016 eu perco tudo. Eu perco o casamento, eu perco a loja, eu investi quase 100 mil reais na loja na época, a gente vendeu a loja por 8 mil reais, eu ainda consegui usar todo o dinheiro de droga, ainda fiquei devendo um monte de gente. Da cocaína foi rapidamente, eu voltei pro crack. E daí tive mais uma internação ainda em 2017, involuntária também, porque, pastora, nesse momento, a gente já está em 2017, eu roubava a minha casa. Nossa, você chegou muito no fundo do poço, então, né? Uma situação deplorável mesmo. Eu roubava a minha casa, eu roubava minha própria mãe, eu fazia de tudo porque eu não conseguia viver sem a substância. Eu cheguei a pesar 59 quilos. Nossa. Hoje eu estou pesando esbelto do jeito que eu estou, pastor. Eu estou pesando perto de 90 quilos. Ou seja, muito magrinho. Eu pesei 59 quilos, pastor. E foi nessa hora que Jesus chegou? Como é que foi 2017, esse seu encontro? eu ainda tive a minha segunda internação em 2017, saí em 2018, a história se repetiu, pastora. Eu comecei a crescer de novo e no meio de 2018, 6 meses depois que eu saí da clínica, eu voltei a usar de novo. Crack de novo, cocaína, tudo de novo. E nesse momento, pastora, o que foi como se tudo de ruim viesse ao mesmo tempo. Então, eu me acusava o tempo inteiro. Eu tinha uma sensação de derrota muito grande na minha vida, de que a minha vida não fazia o menor sentido mais. Foi quando eu comecei a pensar em suicídio. Meus filhos ainda já convertidos em Cristo, oravam por mim, né? Mas a minha filha hoje tem 14, então minha filha estava com 12 anos, meu filho com 10, com 9 para 10, minha filha com 12 para 13. E eu voltei a usar crack, voltei a roubar, minha mãe não, eu morando com minha mãe em Santos, minha mãe não sabia o que fazer mais, porque ela estava vendo eu destruir tudo, eu tinha conseguido um emprego, mas era um emprego onde eu tinha uma liberdade, eu era parte de uma equipe comercial, então eu não tinha que bater ponto nem nada, então eu enganava todo mundo no trabalho, só para pegar o salário fixo, que era bem pouquinho, mas aquilo que eu pegava, eu usava tudo de cocaína e crack, e roubava minha mãe o mês inteiro, e usava o mês inteiro, e eu comecei a achar que a melhor saída para mim seria o suicídio. Eu já havia perdido amigos durante o caminho da música, amigos meus de infância, da música aqui de Santos, que nessa mesma situação, né? Na mesma Com situação, overdose, outro se matou, pessoas de outras bandas também que andavam muito com a gente, que se mataram, que sofreram overdose, que estavam internados em clínicas. Então, eu não via sentido na minha vida, pastor. E você achava que o teu final era o mesmo, né? E o que eu pensei? Que era melhor eu morrer agora, naquele momento, porque eu ainda era um herói para os meus filhos. Então eu queria morrer sendo um herói para os meus filhos, deixar uma memória boa, mais ou menos. Eu tentei o suicídio por 3 vezes. E graças à misericórdia de Cristo, Deu errado. Jesus não permitiu que aquilo acontecesse, pastora. Até que um determinado dia, minha mãe, de tanto me convidar, eu fui à igreja de Pedro Lessa. E num culto do pastor Marcelo, eu levantei minha mão. E naquele momento ali, eu não sei, algo falou para mim, é agora ou não é mais. E eu levantei minha mão e fui à frente. Me reconciliei com Cristo, aceitei a Cristo novamente, porque eu havia aceitado quando criança.
Eu saí da igreja, pastora, com uma sensação tão forte de vitória, porém, 3 dias depois de eu aceitar Cristo, eu voltei para o uso de drogas, e ali foi o pior dos piores, de janeiro de 2019 até o dia 10 de fevereiro de 2019, quando de fato houve a minha libertação. A minha mãe, eu havia dormido, eu estava uns 10 dias na rua, porque eu fui para a rua. Eu aceitei Cristo na igreja e voltei a usar crack, eu falava para minha mãe assim, nem o teu Jesus me salva. Nossa. Eu falava isso, pastor. Estava completamente... Ninguém sem pode me esperança. salvar mais, porque eu já aceitei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e eu tô no E crack não teve de novo. jeito. Não teve jeito. Eu tinha passado 10 dias, mais ou menos uns 7, 8 dias na rua. Entrei na casa da minha mãe para tomar um banho, porque eu estava me sentindo muito sujo. Eu estava sem dormir esse tempo inteiro. E na casa da minha mãe, era umas 7 horas da manhã, mais ou menos, eu entrei, ela acordou, me viu entrando, eu sentei com ela. Aí eu contei muita coisa para ela que ela não sabia. Eu contei... Falei, mãe, eu não conto uma verdade para ti, tudo que eu falo para ti é mentira. Eu não aguento mais uma mentira, eu não aguento mais carregar, tá tudo muito pesado para mim. Então, eu vim aqui para me despedir, eu vou tomar um banho, eu vou sair e... Só que ela havia colocado o meu colchão, um colchão de casal, de solteiro, no chão da sala do apartamento. E na hora que eu estava conversando com ela, e ela chorava. Na hora que eu estava conversando com ela, eu olhei para aquele colchão no chão e me deu uma dor nas costas muito forte. Eu sentei no colchão e deitei. Pastor, era uma segunda-feira. Eu dormi naquela segunda-feira ali. Até domingo. Eu não lembro dessa semana, essa semana apagou na minha mente. A minha mãe conta pra mim que nessa semana inteira eu levantava do colchão, me alimentava e voltava pra cama. Por uma semana. No domingo eu acordei, era por volta de 11 horas da manhã, e isso eu lembro. E logo quando eu levantei, pastora, ela chegou, ela havia ido para a escola dominical, ela abriu a porta do apartamento e falou assim, filho, eu trouxe um pastor aí embaixo para orar pela sua vida. Isso foi dia 10 de fevereiro de 2019. Dia 10 de fevereiro de 2019. E aí eu falei, pode subir. E quando o pastor subiu, não era um pastor, eram 3 pastores. Lá do Ministério de Santos, lá da igreja de Pedro Lessa. E naquele momento, pastora, eu lembro que a primeira coisa que o pastor falou para mim, ele me cumprimentou, eu cumprimentei os 3, né? Eu tava magro, um esqueleto. Eu imagino. E ele falou assim para mim, a gente veio aqui, uma semana antes, pastor, eu havia falado para minha mãe assim, mãe, Jesus precisa vir aqui. Porque se ele não vier aqui, eu vou morrer. E eu sei que eu não vou pro céu, eu já sei que eu não vou pro céu. Do jeito que eu tô. E aí o pastor me cumprimentou e falou assim, ó, a gente veio aqui para perguntar o que você quer. Tua mãe pediu pra gente vir aqui orar por você, mas a gente quer perguntar agora, o que você quer? Eu falei, eu quero viver. Aí eles falaram assim, você quer viver e o que você acha que você precisa para viver? Eu falei, eu preciso de ajuda. Foi exatamente esse diálogo, pastor. Eu falei, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a argumentar, não, mas eu já tive internado, eu sou terapeuta holístico, porque numa das internações da segunda eu fiz curso de terapeuta e tal. E nada adianta, nada resolve. Aí eles falaram, calma, filho, calma. Você precisa de ajuda de quem? E eu sabia o que eu tinha que falar, pastora, mas eu não conseguia falar. Olha isso. Aquilo entalou na minha garganta, eu não sabia, Jesus, não saía. Eu pensava, é Jesus, mas não saía. Até que foi lá e saiu. Eu falei, preciso de ajuda de Jesus. Aí eles, opa. Para tudo, Sael, falou alguma coisa aqui. Ajuda de quem? Eu falei, de Jesus. Preciso de ajuda de Jesus. Ele falou assim, então ajoelha aí. Aí eu ajoelhei, pastora. E eles começaram a orar por mim. E naquela oração, eu consigo lembrar que eu não estava mais na minha sala. Eu fechei os olhos e eu me ajoelhei de olhos fechados. Eu não conseguia mais imaginar a sala e eles. Eu estava numa sala vazia e havia uma voz vinha de cima com muita autoridade e falava, ele não te quer mais, sai daí porque ele não te quer mais. Ele não quer mais você, não tem mais espaço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E começou a levantar algo muito grande atrás de mim, e escuro. E eu sentia muito medo daquilo, pastora. Eu estava de joelhos e era algo muito grande, atrás de mim, preto atrás de mim. De repente, isso tudo na minha mente, pastora. De repente, aquilo foi embora.
E quando aquilo foi embora, eu senti um alívio em mim. E quando eu senti esse alívio, ao mesmo tempo os pastores falaram, levanta. Eles acabaram a oração. Ao mesmo tempo que aquilo foi embora, o pastor, aquela voz que estava assim com autoridade mandando sair, falou para mim, agora levanta. Olha que tremendo. E aí eu me levantei, pastor, aí eu vou só relatar uma última coisa. Nessa semana, quando eu cheguei lá, uma semana antes, né, que eu dormi a semana inteira, eu tava com o meu pulmão muito congestionado e eu cuspia catarro preto da cor da minha calça, por conta do crack, da cinza de cigarro, que a gente usa crack com cinza de cigarro. Então. Nossa. O meu nariz, de tanto que eu usava cocaína, era sangue o tempo inteiro, eu respirava com muita dificuldade. E quando eu levantei da oração, eu lembro que eu respirei assim. E o ar entrou Nossa, coisa geladinho no meu linda. pulmão. Tudo mudado. Pastora, no mesmo instante, foi algo muito sobrenatural. No mesmo instante, eu nunca mais tossi, eu nunca mais cuspi um catarro. Eu não sei mais o gosto do cigarro, eu não conheço mais o gosto das drogas. Eu não sei mais nada do que... Eu não tenho mais, sabe? É como se eu nunca tivesse usado. Eu lembro que eu levantei e o pastor falou assim, você quer ir para a igreja hoje? Eu falei, eu quero ir agora. E era mais ou menos por volta da hora do almoço, ele falou, ó, agora não dá, mas você quer que eu te busque à noite para ir na igreja? Eu falei, quero. E daquele dia, pastora, eu passei a congregar na igreja de Pedro Lessa e houve muita confirmação de Deus, muitos milagres. Eu acredito que não vai dar tempo da gente... Não, a sua conversão já foi uma coisa extraordinária, né? Essa libertação mesmo automática que o Senhor fez, uma coisa linda na sua vida. Já foi... Foi algo sobrenatural e instantâneo, pastora. Hoje, a gente em contato e Cristo vem ensinado, eu tenho aprendido em Cristo muita coisa, né? E a gente sabe que quem opera o milagre é Cristo. Mas a palavra nos ensina que existem milagres operados de formas diferentes. Sim, sim. Então, hoje, pastora, para a honra e glória do Senhor, eu voltei a tocar, mas no altar. Glória a Deus. Hoje eu louvo a Deus com o talento que Ele me deu. Então, e Cristo tem me honrado na congregação, tem me honrado na minha vida, minha família voltou para mim, as coisas, eu entrei num processo, a libertação foi instantânea, mas no dia 10 de fevereiro de 2019 eu comecei um processo de reaprendizagem, de aprender de novo a viver, mas hoje, graças à misericórdia de Cristo, enxergando, né? E podendo testemunhar, e podendo levar uma palavra de esperança. Hoje, Cristo me leva a estar com os meninos na rua que usam crack, muitos deles me conheciam da época. Passando a tua experiência, E eu evangelizo para a honra e glória do Senhor. Deus hoje, como a senhora falou na semana passada, hoje eu estou na liderança do Ministério de Louvor na igreja de Pedro Lessa e à frente dos novos convertidos também. Olha aí, com que coisa o linda. Departamento de Novos Convertidos. Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Não que eu já tenha, vou falar como a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado essas coisas hoje, mas a gente hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sigo em direção ao alvo. Que coisa linda. E tudo isso hoje, Deus permite que Ele use, né, em mim como testemunho, testemunho de libertação e Glória a Deus. de esperança, né, pastor? Amém. Olha, irmão Cadu, a gente já está no final, já estourei o tempo. Sim. Porém, esses minutinhos, esses segundinhos que faltam, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa assistindo a gente, né? Olhando no olho do pessoal de casa lá, eu acredito que deve ter gente que pode estar passando uma situação como a sua, né? E de repente, de uma noite sem dormir, ligou a televisão aqui na Santa Cecília TV, está assistindo e de repente veio muito a calhar na necessidade. Então, o que você tem a dizer a essa pessoa? O que eu tenho a dizer é que hoje eu posso testemunhar do poder sobrenatural de Deus. Cristo, ele pode fazer qualquer coisa. Não existe nada impossível e nada incurável. A dependência química é tida como uma doença incurável, mas não existe AIDS, não existe câncer, não existe dependência química, nada que Cristo não possa curar. Então, Jesus Cristo é a nossa esperança. A mesma coisa que Ele fez em mim, Ele pode fazer com a tua família, Ele pode fazer com o seu filho, Ele pode e Ele quer fazer. E Ele quer fazer. Então, não percam a esperança. Mães que estão vendo, assistindo agora, não parem de orar pelos seus filhos. A minha mãezinha tá em casa agora e ela orou por mais de 20 anos pela minha vida e
Na semana passada, no começo do testemunho, eu falei que quando eu disse para ela, eu comecei a ter minha fama e falei, agora você só vai me ver na televisão. E ela profetizou, ainda vou te ver tocando na igreja. Então, profetize na vida do seu filho, sim, e não perca a esperança. Cristo é a esperança, Jesus Cristo está vivo, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele muda a história. Glória Amém? a Deus. Que bênção. Olha, foi um prazer ter você com a gente, viu? Essa história aí, a princípio, muito triste, né? De muito sofrimento para a tua vida, mas ela realmente traz muita edificação para muita gente, traz muita esperança para muita gente essa história, né? Esperança em Jesus, porque a gente pode provar o que Jesus é capaz de fazer. Deus te abençoe, viu? Amém, pastora, obrigado. Sustente forte aí, que teu ministério, assim, alavanque de maneira gloriosa, mas não para você brilhar. Eita! Para honra e glória do Senhor. Jesus sempre brilhar na sua vida. Glória a Deus. Que a Ele glória a Deus. pertence a honra e a glória, né? Ele que Glória a sustenta a Deus. nossa vida. E você que está assistindo a gente em casa, viu só, gente? É assim que Jesus faz. Ele transforma mesmo. Como disse aqui o irmão Carlos Eduardo, ele está vivo, gente. Ele está vivo, ele continua transformando, mudando vida, curando, trazendo paz, trazendo esperança. Ele está vivo. Tá? Agora você precisa clamar por Ele, chamar por Ele. A gente vê na história bíblica, quando Jesus realizava os milagres, as pessoas iam atrás dele, clamavam por Ele, chamavam por Ele, queriam encostar nele. E Jesus está aí pertinho de você. Se agora você clamar por Jesus, Ele vai ao teu encontro e pode fazer uma obra extraordinária na tua vida. E quem sabe um dia você pode estar aqui comigo também, contando a sua história de transformação de vida que Jesus fez. Bom, que Deus abençoe você grandemente. Que esse testemunho deste dia possa falar forte ao seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo ministre na sua vida e que você venha ter uma mudança de vida para a glória e honra do nome do Senhor, tá ok? Com certeza Jesus vai continuar falando com você. Deus te abençoe e até a próxima, no próximo quadro Vidas Transformadas. Vai 99 FM. Veja, é por Jesus que nós somos libertos da escravidão e do pecado. É por Ele que nós recebemos a promessa de vida eterna. Ele nos oferece esperança, paz, certeza de que estamos seguros em seu amor, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos. Continue com o coração aberto, porque agora você vai assistir ainda uma palavra abençoada na mensagem pastoral que vai entrar no ar agora. É uma alegria, é uma satisfação poder estar com você neste momento, quando vamos trazer a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar, nesse dia, né, que o Senhor nos deu, compartilhar algo que é tão importante para a nossa vida diária. Algo que vai te alentar, que vai te dar confiança, que vai te dar segurança para enfrentar as dificuldades diárias, não é? Pandemia, máscara, vacina, distanciamento social, álcool em gel. Essas são as frases mais usadas nesses 2 últimos anos, não é? Número de mortos, número de casos, né, infectados, número de curados. Então a gente ouve constantemente, como se fosse uma ladainha no nosso ouvido, e muitas pessoas estão conturbadas, muitas pessoas estão depressivas, pessoas com muita ansiedade, pessoas sofrendo com perda de entes queridos. Enfim, tem sido 2 anos assim de grande luta, de grande tribulação, de grande tristeza. Mas há uma esperança para nós que temos vida. Aqueles que partiram com Jesus nesta pandemia, eles estão no paraíso, eles estão descansando, esperando a vinda de Jesus. Eu não sei se você sabe ou se você se lembra, Jesus vem. A qualquer momento, Jesus vai arrebatar a sua igreja. A igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Essa é a igreja. Existem os satélites que acompanham a igreja, mas a igreja, ela é
santa, ela é separada dos prazeres deste mundo. E hoje eu quero te encorajar, não com as minhas palavras, não sou coaching, não sou motivador, mas sou um pregador da palavra de Deus, esta palavra que encoraja, esta palavra que fortalece, que fortifica, esta palavra que é alimento para a nossa alma, esta palavra que é alimento para o nosso espírito. E eu quero te dizer que mesmo no momento mais adverso da tua vida, Jesus está contigo. Eu quero que você compartilhe comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou ler só um versículo, talvez você até conheça a história, porque muitos conhecem a história. E conhecer a história é muito bom, mas viver a história é muito difícil. É bom conhecer a história e é bom ter graça para viver a história de formas diferentes, mas é semelhante à história de Daniel. Diz assim: então aqueles homens, no capítulo 6 de Daniel, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Coisa interessante, eu só li um versículo, mas aqui resume toda a história, toda a trama, toda a emboscada que armaram para um jovem servo de Deus, que armaram para um jovem que propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, e nem se dobrar diante de outros deuses. Ele cria no Deus verdadeiro, ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele, então, foi colocado numa emboscada. Aqueles homens malignos tramaram contra ele, porque não acharam nele falta alguma. Está escrito aqui no capítulo 6. Olharam, pesquisaram, investigaram, acompanharam, não encontraram falta alguma em Daniel, porque Daniel era um dos cativos de Jerusalém para a Babilônia, e Daniel foi escolhido, mas era um propósito de Deus. Daniel, se não me engano, Azarias, Misael e Zacarias, se não me engano, eram esses 4, que receberam outros nomes, né? Belsazar, Mesaque, Sadraque e Abdenego, receberam outros nomes lá na Babilônia. Então, Daniel, também os outros 3, mas agora aqui Daniel, ele propôs no coração: eu vou agradar ao meu Deus, eu vou agradar ao Deus que eu conheço, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o meu Deus. E ele propôs firmemente no seu coração. Mas aqueles homens que eram governadores também acharam uma falta porque Daniel se sobressaía sobre eles. Daniel agradava ao rei e eles não entendiam por quê. Porque ele tinha Deus, ele era temente a Deus. Então fizeram um propósito: vamos falar com o rei vai baixar um edito, e por 30 dias ninguém vai se curvar, nem adorar, nem orar a outro Deus senão ao rei. O rei, logicamente, foi pego nessa cilada, concordou, assinou o edito, selou com seu anel, e aí eles pegaram Daniel orando. Aqui eu acabei de ler. Estava orando, 3 vezes ao dia ele orava na janela que dava banda para Jerusalém. Ele orava pelos seus irmãos que lá tinham ficado, ele falava com Deus, ali ele estava. Então eles chegaram dentro do rei e disseram: ó rei, nós pegamos Daniel orando a outro Deus. E aí o rei se viu acuado, né? Mas interessante, quando Daniel foi entregue lá para o rei, ele ficou doente, ficou triste, não dormiu, jejuou, passou a noite acordado, porque amava Daniel. E ele disse para Daniel: ó Daniel, o Deus a quem tu constantemente serves, ele te livrará. Olha o rei falando para Daniel que o Deus que Daniel servia, este ia livrá-lo. O próprio rei cria no Deus de Daniel.
Mas o rei não teve como não lançar Daniel na cova dos leões. Por isso que Deus está conosco nas tribulações. Deus está conosco nas lutas. Deus está conosco nas guerras. Ele pode não te tirar da luta. Há um hino que diz assim: se pisares dos espinhos, eu contigo pisarei. Não é? Se estiveres na batalha, eu contigo lutarei. Ó, não temas, ó meu filho, não temas, eu estou contigo. Não é? E Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido irmão, ou você que me assiste agora, que não seja um evangélico, não sei qual é a luta que você está passando. Você tem filho nas drogas? O seu casamento não vai bem? Quem não vai bem? A esposa ou o marido? O casal não se entende mais? Estão pensando em separação? É uma luta, não é? Vocês entraram nessa batalha. Eu sei que é duro. Talvez outras coisas tenham acontecido na tua família e você não gosta de relatar e você não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, esse mesmo Deus que entrou com Daniel na cova dos leões, ele está com você nesta luta que você está enfrentando. Qual é a sua luta? É uma enfermidade? O Senhor Jesus está aí com você, ao seu lado, neste momento de enfermidade, e Ele pode te curar agora. Se você crer em Jesus como médico por excelência, como médico dos médicos, eu ordeno a bênção da cura na tua vida agora, em nome de Jesus, porque Ele tem poder e autoridade. E Daniel, então, ele entrou naquela cova, e lá o rei mandou que colocasse a rocha na boca daquela cova. Passou a noite, de manhã cedo, o rei foi à cova e pediu que tirasse a pedra. Talvez os outros, imaginando que Daniel não estaria lá, teria sido completamente devorado pelos leões. Mas o rei, ainda assim, crendo neste Deus, ele disse assim: olha, que coisa interessante. O rei perguntou: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves te livrou? E ele disse: viva o rei para sempre. O Deus que eu constantemente sirvo, ele me livrou da boca dos leões. Eu estou aqui. E o rei imediatamente mandou tirar Daniel daquela cova. O rei se alegrou, porque Deus não tirou ele da cova, mas Deus esteve com ele na cova. Deus não tirou você da luta, mas Deus está com você na luta. Não temas, creia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai te dar vitória nesta luta. E aqui, quando aqueles homens que fizeram toda aquela trama viram aquilo tudo, o rei mandou que atassem eles de pés e mãos e os jogou naquela cova. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram esmigalhados até os ossos por aqueles leões. Este é o Deus que te livra. Este é o Jesus que te cura, este é o Jesus que te salva, este é o Jesus que te transforma. E nesse momento, creia e abra o teu coração e aceite ao Senhor Jesus. E você que é crente, ore ao Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Creia que agora o Senhor vai fazer um milagre e você vai testemunhar lá na tua igreja o grande milagre que Deus realizou através da sua palavra. Amém? Senhor, eu oro por essas vidas. Nós sabemos que muitas vezes Tu não nos tiras da cova, muitas vezes Tu não nos tira da fornalha de fogo ardente, muitas vezes Tu não nos tira das nossas lutas, nem das nossas tribulações. E o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortifica e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Abençoa essas famílias, aqueles que estão te aceitando, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Transforma-os, liberta-os, cura-os, salva-os, restaura o casamento, liberta os filhos das drogas e levanta, Senhor, e transforma esta família, tudo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e Te damos graças por tudo, no precioso nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, porque é o poder de Deus. Pois é, nós estamos encerrando o programa de hoje, mas eu não posso me despedir de você sem antes pedir que você abra o seu coração para receber a salvação em Jesus. Entregue sua vida a Ele. Nele você pode encontrar vida plena, propósito e alegria em sua presença. Bom, daqui a pouquinho o pastor Paulo vai encerrar o programa orando por você, mas eu gostaria que você ainda assistisse mais uma canção comigo. E dessa vez é Mateus Riso cantando Ele Sabe. Amanhã é sábado, a garotada invade o espaço e é só deles esse espaço do Unide Kids no programa Uma Nova Dimensão. Um programa lindo, cheio de Deus para a garotada. Começa às 9 da manhã e você pode chamar todas as crianças que estão na sua casa, convidar vizinhos, amigos, avisar sobrinhos, netos, filhos, que nós estaremos aqui com um programa lindo para crianças, para vocês. E eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto. Espero por você, segunda-feira às 9 em ponto, aqui no Santa Cecília TV. Até lá, um beijo grande e um fim de semana maravilhoso que Ele nos convida a entregar nossas vidas a Ele, a confiar em seu amor e graça e aceitar o seu dom gratuito da salvação. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que
que aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus, você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.